Oi todo mundo, bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre a história do Capote por Nikolai Gogol, ou Gogol, da Lebooks. Ele está no aplicativo do Kindle Unlimited, então quem tem assinatura pode acessar livremente. Capote é a história de uma perpetuação e uma crítica ao funcionalismo público. Começa com o pai dele sendo disputado por duas nações, porque o filho vem a ser o protagonista do berço do crescimento do processo de literatura russa, o Akaki Akakevich. E o Capote retrata justamente a filha do filho do Nikolai, do Akaki, do filho. Bom, começa com ele muito jovem, ele perdeu o pai, ele sempre foi criado pela senhoria dele, ele não detinha muitos recursos, sempre teve uma vida muito humilde, sempre ouvia histórias, era condicionado a ingressar desde novo no funcionalismo público, num cargo público. E a mãe, o pai falece antes que ele nasça. Então a senhoria dele vai a um cartório e ela não sabe que nome dar ao filho. E é muito engraçado porque tem cada nome mais absurdo que o outro. E o senhor do cartório dá algumas opções, mas todas são péssimas. Então ela resolve atribuir o nome do pai ao filho também. Ou seja, Akaki Akakevich. E então ele cresce nessa perspectiva de ingressar no funcionalismo público, ele consegue. Ele vai trabalhar numa repartição pública como copista, uma pessoa que faz cópias. Só que ele não tem roupas assim caras ou bem conservadas. Na verdade, ele anda com um capote sempre, porque na Rússia é frio, ao contrário do Rio de Janeiro, porque por isso também que eu tô com o cabelo preso. E é muito frio, ele não tem recursos para comprar um novo capote. Então a história do Capote, só para resumir, para não ficar uma resenha enorme, ele é muito... Hoje seria Bu, mas antes eram brincadeiras, piadas, de brincadeirinha quanto à vestimenta dele, principalmente relacionado ao capote. Ele, ao contrário dos outros colegas de trabalho, ele se vê muito satisfeito com a profissão que ele exerce. Ele faz isso com muito carinho. E ele é percebido pelo chefe dele da repartição sobre a dedicação, o esforço, o empenho, a responsabilidade, o profissionalismo na atuação do Akaki. E ele oferece um outro cargo que ele iria ganhar um pouco mais dentro dessa mesma repartição. Só um momento que o gato passou aqui. Desculpa, gente. Eita. Pinguinho, você está me sabotando. Gente. É a vida. É bonita e é bonita. Só que não. Eu até me perdi. Ah, tá. Ele não aceita o cargo, mesmo sabendo que iria ganhar mais. E o casaco dele já foi remendado trocentas mil vezes, até que então ele
até que ele remenda e conserta. Ele trabalha num tipo um pensionato no prédio. Nesse prédio tem um andar acima do dele que tem esqueci o nome da profissão, alfaiate, ao qual ele sempre recorre para consertar esse capote. Só que chega um determinado momento que o próprio alfaiate diz: olha, não tem mais jeito, você terá que adquirir um novo. E ele fica arrasado porque ele ganha muito pouco mesmo. E ele acaba vindo a aceitar porque ele precisa de um casaco. Afinal, falamos de Rússia, frio pra caramba. Não é um friozinho básico, é um frio considerável. Então, ele, com muito custo, com muito zelo, com muito empenho, ele gasta todo o dinheirinho dele praticamente, junto com o alfaiate, indo a lojas de tecido para fazer um casaco decente, mas com um casaco bom, que dure, mas que não tenha necessidade de ser tão refinado, porque para ele o capote, a função é realmente só cobrir, não é como um acessório de que sim, estou na moda, não. E o capote novo eventualmente fica pronto e ele vai com ele ao trabalho. Assim que ele chega, ele novamente é motivo de piadinhas. E, nossa, você isso, você aquilo. Ou seja, quando ele estava com o casaco ruim, ele era motivo de piada. E agora que ele está com um casaco novo, ele continua como motivo de piada. A tal ponto que o chefe dele decide dar uma festa na residência dele. E tô olhando aqui pra ver se não vai precisar de novo. Uma festa na residência que fica um pouco afastada. Então ele não tá muito afim de ir, mas sabe como são as obrigações sociais. Hoje em dia a gente tem um pouco mais de liberdade de falar que não tá afim, não quer ir a algum lugar e não ser deselegante, sim, explicar realmente que você não tá legal, não quer ir, mas antigamente a gente não tinha essa liberdade. Então, se todo o coletivo da repartição vai e essa pessoa deixa de ir, fica uma situação mais desagradável ainda. Então ele decide acatar o convite do chefe. Ele vai à festa, se diverte, consegue abstrair, os amigos zombam dele, mas zombam bem menos, o elogiam muito, o mordomo pega o casaco dele, porque lá fora tem aqueles costumes, né, de ter o armário dos casacos, que você chega na sua residência, uma pessoa recolhe os casacos, colocam ali quando você chega, porque a casa está climatizada, está numa temperatura mais amena, confortável, né? E ele curte a festa e tal, e pede muito zelo e cuidado para que essa pessoa guarde o casaco dele, que é importante para ele, tal. E ele volta para casa, só que ele volta andando. E já é tarde, e diversas vezes ele tentou realmente sair da festa mais cedo por precaução de não correr nenhum risco na rua, nenhum perigo. No entanto, ele era sempre incentivado e era mais pressionado ainda para poder não sair da festa. Poxa, tá cedo ainda, que você não sei o que essa festa tá tão legal, curte aí, cara. Fica aí mais um pouco, só mais uma rodada, é mais ou menos isso. E ele acaba acatando isso. Ele se diverte até que na festa, porque a zombaria é bem reduzida a partir de então. Ele está há poucos dias com o casaco que ele adquiriu e em meio a essa caminhada de retorno à sua residência, ele sofre um assalto. Sim, queridos, ele sofre um assalto.
e o que ele tem de maior bem conquistado com todo o esforço e todo o dinheiro e a renda que ele teve. O capote. O bandido pede um novo capote. Pede não, né? Manda ele entregar um novo capote a ele. Ele tenta resistir, mas não vê saída, uma vez que o outro está ameaçando a sua vida, então ele entrega o capote. Ele fica arrasado, ele retorna para casa, ele vai ficando... Só um momentinho aqui que eu vou... Ele sofre esse assalto, ele fica arrasado, ele já não tem muita perspectiva positiva na vida. Para muitas pessoas se trata realmente de uma vestimenta como outra qualquer, porque detém mais de um capote. Hoje em dia, então, com os fashion, né, as lojas de departamento tornam isso mais acessíveis para a gente. Você, mesmo com pouca condição, você acaba conseguindo muito mais facilmente adquirir mais de um capote ou mais de uma blusinha para calor e, enfim, nesse sentido. E o resto vocês vão ter que ler o livro para saber o que aconteceu após esse assalto. Um beijo, não deixem de seguir nas redes sociais, dá o seu joinha, por favor, para ajudar o canal. Um beijo, fui!